Glória a Deus. A paz de Cristo. Amém. Vocês estão felizes por estar aqui nesta noite? A noite onde buscamos a presença de Deus, onde nos apresentamos ao nosso Deus através do nosso louvor, através da nossa adoração, porque esse é o único motivo de nós estarmos aqui nesta noite. O culto é louvor e adoração a Deus. A gente não veio adorar homem, a gente não veio adorar a imagem, mas a gente veio adorar a Deus. E quando a gente coloca no nosso coração esse desejo, esse propósito, esse objetivo, Deus ele se manifesta. Porque quando o leproso, ele viu Jesus, reconhecendo que ele era o Messias, que era o Salvador do mundo, a Bíblia diz que ele se prostrou e o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus olha para aquele coração daquele leproso e esse é o meu desejo, então seja curado. Então, querido, quando a gente coloca no nosso coração, eu vou ao templo, eu vou sacrificar o Senhor no meu louvor, a minha adoração, Deus ele se agrada. Quando a gente entramos por essas portas com propósito, em função de adorar a Deus, pode ter certeza que a glória de Deus se manifesta. Porque o que for ligado na terra será ligado no céu. A gente vê que a importância de a gente estar no templo é tão grande, que quando Jesus chega para os apóstolos, diz assim, não se ausente de Jerusalém, vai para Jerusalém, fica lá no templo orando, esperando a promessa. E quando ele entende o propósito de estar no templo, de adorar a Deus, de orar, de clamar o Senhor, diz a palavra que o Espírito Santo veio no meio daquele povo e a glória de Deus encheu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando colocamos no nosso coração esse propósito, pode ter certeza que você não volta do mesmo jeito, da mesma forma que entrou aqui neste lugar, porque a glória de Deus, ela se manifesta. Deus, ele habita no meio dos louvores, amém? Louvado seja Deus. Nós estamos na campanha, perseverança, e para viver no mundo que nós estamos vivendo hoje, se não tiver perseverança, a gente desiste. Porque a violência está tomando o Brasil, está tomando o mundo. Porque se não colocar em nosso coração a confiança, colocar em Deus a nossa esperança, a gente não sai nem da nossa casa. Quantas pessoas que saem e não voltam. O crime se multiplicando, a injustiça se multiplicando, a maldade do coração do homem cada dia mais vai se multiplicando. Imagina o coração de Deus, olhando lá do seu trono para a terra e ver tanto sangue sendo derramado, tantas pessoas inocentes sendo mortas, tantas pessoas inocentes sendo julgadas injustamente. Imagina o coração de Deus. Mas posso dizer que nós somos bem-aventurados, porque nós estamos na casa do Senhor, amém? E dentro desta palavra, perseverança na entrega, Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Família, que pode até se encaixar, porque quando uma família, ela entende o propósito de Deus, e se entrega nos braços de Deus, esta família é uma família abençoada, amém? Sem muita... Salmo 37, no versículo 5, ele fala sobre entrega. E dentro desta campanha, eu vejo aqui que o pastor Denilson, ele pregou sobre adoração. O pastor André Ayof falou sobre compromisso. Pastor Mateus falou sobre renúncia. Pastora Zélia falou sobre o amor.
E hoje vou estar pregando sobre entrega. Mas dentro desse tema que Deus colocou no coração da pastora, do pastor Sérgio, para este ano, para a igreja, dentro desse tema, tem uma palavra que é a principal de todos os temas que tem aqui. A palavra é amor. Porque se não tivermos amor em nosso coração, todos os outros temas não vai valer de nada. Porque para os outros temas se cumprir na nossa vida, o amor de Deus tem que estar no nosso coração. Porque se nós não conseguiremos amar, se nós não conseguimos amar a Deus, a quem nós não estamos vendo, se nós não amarmos o nosso irmão a que estamos vendo, como podemos amar a Deus se a gente não está vendo? Para amar a Deus, é preciso amar seu irmão. Para a promessa de Deus, esses temas se cumprir na nossa vida, tem que estar baseado no amor de Deus. Porque Deus é o maior exemplo de amor, amém? No versículo 5 do Salmo 37 diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Querido, esta palavra, Deus, quando a pastora colocou alguns temas para a gente estar pregando, já tem quase mais de um mês atrás, não foi, pastora? Eu já estava tentando preparar meu esboço. E durante o dia eu não consigo. Só nas madrugadas quando eu acordo. Aí que vem algumas coisas, eu vou anotando, até finalizar. Então, a entrega é algo fundamental. Porque hoje, para constituir uma família, precisa de uma entrega. Imagina eu morando lá na Bahia, olha como é o destino de Deus. Porque, na verdade, o casamento é Deus que dá direção. Imagina eu lá na Bahia, vim para o Rio de Janeiro para casar com a mineira. Eu não poderia casar com a baiana. Todo mundo aqui é dessa mesma forma. Porque quando a gente casamos com pessoa que a gente não conhece, nunca viu na vida. Isso é Deus que dá o destino na nossa vida. E para isso, é uma entrega. Eu imagino, eu ia até pegar o diácono Reinaldo, né? Reinaldo, a única filha que ele tem, que ele cuidou, que ele zelou, deu tudo, uma filha de milagre, que ele dá todo carinho. Aí chega no dia da cerimônia, o pastor Mateus está aqui na frente e vê o Reinaldo trazendo a Andressa até o altar. Todos nós passamos por isso. Alguns não tiveram o privilégio de estar com o pai presente ou a mãe, como eu não tive a presença do meu pai no dia do meu casamento. Aí chega aqui, entrega aos braços do pastor Mateus. Olha aqui, minha filha, eu confio em você, cuida dela como eu cuidei. Isso é uma entrega. Então, querido, a nossa vida com Deus é da mesma forma. Porque quando nós estávamos no mundo, que não tinha o conhecimento da verdade, a gente andava segundo o nosso caminho, segundo aquilo que estava no nosso coração. A gente andava por onde o vento nos leva, né? A gente andava por onde o vento nos leva, a gente não tinha destino. E às vezes, quando eu era criança, às vezes eu ficava pensando no meu coração, de onde eu vim, como é que eu comecei a existir? Como meu pai passou a existir, eu ficava essa interrogação no meu coração. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento da verdade. E hoje, a gente tem esse conhecimento da verdade. A gente sabe que como o mundo foi criado, como a humanidade passou a existir. E Deus é um Deus tão tremendo na nossa vida, querido, que quando Deus ele cria o homem, que coloca na face da terra, e Deus ele tem um privilégio de dizer, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque o ser humano é a única criação de Deus que tem a digital de Deus. Porque todos os animais que foram criados, Deus gritou, haja, haja. Mas na hora do homem, Deus gritou, façamos. Deus teve o privilégio de pegar o pó da terra e desse pó formar o homem.
Então, querido, eu vejo tão interessante, né, que Deus, Ele cria este planeta tão maravilhoso, né, tão maravilhoso. Imagina esse planeta Terra antes do pecado, como é que não era, pastora Leia? Imagina, aí Deus pega um ser criado por Ele e e entrega este planeta na mão do homem, para o homem cuidar desta terra. O homem tem o privilégio de dar os nomes dos animais. Então a gente vê que Deus, Ele é o maior exemplo de entrega para a nossa vida. Deus entrega a terra na mão do homem. Então, querido, a entrega é algo sobrenatural para a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, eu posso dizer o seguinte, aqui eu botei um tema, o poder da entrega. A entrega, ela tem um poder sobrenatural quando a entrega é baseada no amor. Quando a entrega ela é baseada no amor de Deus, essa entrega ela faz milagre na nossa vida. Porque a Bíblia ela tem vários exemplos de milagre por causa da entrega. A gente vê que a irmã Daísa teve a palavra do ofertório, ela falou sobre a entrega daquela viúva. E o pastor Denilson acabou completando esta passagem. Porque a gente vê que aquela viúva, por ela saber que a seca estava extensa, por causa de uma palavra do profeta, que declarou que durante 3 anos não vai chover, e aquela seca atinge a casa daquela mulher, ela só tinha uma botija de azeite e um pouco de farinha. Ela ia comer e depois ia morrer. Mas quando o profeta era cheio assim, ó, eu sei que você só tem só essa botija, mas faz primeiro para mim o bolo, depois você vai comer do resto. E quando essa mulher, ela faz o bolo, entrega para aquele profeta, um milagre sobrenatural aconteceu na vida daquela mulher. Então, querido, a entrega, ela tem um poder sobrenatural. Quando a gente entregamos a nossa vida para Cristo, é milagre sobrenatural, querido, porque é uma transformação. Porque eu lembro que na época eu era criança, meu pai, ele tinha um problema com bebida. E ele, quando ele estava normal, ele não fazia nada na gente. Mesmo que a gente aprontasse, ele não batia. Mas quando a gente aprontava, quando ele bebia, parece que na bebida, acho que a cachaça, acho que lembrava ele, ó, pega Gilvan aí, que Gilvan fez isso, fez aquilo. Então, meu pai, quando ele bebia, às vezes ele exagerava nas pancadas que ele dava. Graças a Deus, eu não cheguei a apanhar dele, mas meus irmãos sofreram muito. A minha mãe sofreu muito com ele. Mas mesmo assim, eles permaneceram fiéis um com o outro até o fim. E aí eu vejo que Deus, quando Ele quer alcançar uma família, Deus precisa só de uma pessoa, só de um membro da família para alcançar os demais. Então foi assim que aconteceu na nossa vida. Deus precisou só de um membro para poder alcançar o restante. E aqui a gente vê que o mundo que hoje nós vivemos, quando nós entregamos a vida a Cristo, o Evangelho, ele não é um mar de rosa. O Evangelho é o Evangelho de batalha e é o Evangelho de conquista. Porque Jesus, querido, nunca chegou para dizer por discípulo que ele, se os discípulos seguissem a ele, que ele ia dar casa, que ele ia dar carro, que ele ia fazer isso, fazer aquilo outro. Jesus gritou, olha, vocês vão me seguir, mas fique sabendo, vocês vão ser injuriados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos por minha causa. Então, se você quer me seguir, me siga. Então, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de muita batalha, mas também é um Evangelho de muita conquista. Porque Cristo, na nossa vida, quando opera em nós, porque a gente vê que o apóstolo Paulo, os apóstolos, todos eles foram perseguidos, mas ele via milagre acontecendo, via morto ressuscitando, via cadeia sendo quebrada, porque aquilo, querido, era o consolo do Espírito Santo. Olha, você está preso, mas eu vou abrir essa porta, as cadeias você abrir. Imagina Paulo naquela prisão, por expulsar um demônio daquela jovem, ele recebe 40 açoites menos um, para poder ficar contando de novo, é lançado no cárcere, com os pés amarrados no tronco. Imagina o homem sanguentado, cheio de ericília sangrando. Imagina a situação que estava aquele homem.
O homem ainda tem força em Deus para estar louvando e estar adorando. Se fosse hoje, nós estávamos murmurando, reclamando, querendo até abandonar o evangelho. Mas a entrega, querido, a entrega não tem renúncia. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, não tem renúncia. Porque vivemos para Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte, né? Aqui, ó. Toda entrega precisa ser baseada no amor, porque senão não vale de nada. Está em Coríntios 13, versículo 3. Se a gente posso até entregar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não vai valer de nada. Então, toda entrega tem que ser baseada no amor. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele entregou a vida a Cristo tão grande, de uma forma tremenda, que ele diz assim, ó, quando entregamos, olha só o que eu botei aqui, ó. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, deixamos de viver para o mundo para viver para Deus. E a nossa família é abençoada. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, deixamos de viver para o mundo para viver para Deus. E para viver para Deus, a nossa casa é abençoada. E é por isso que ele, no Salmo 128, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vem a promessa para a família. Então, querido, quando existe uma entrega, a entrega vem sobre as nossas vidas, ela faz milagre, ela faz maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Gálatas 2, versículos 19 e 20, diz assim, ó, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, querido, a gente vê a entrega do apóstolo Paulo. Porque, querido, o corpo humano, ele é formado corpo, alma e espírito. Essas três unidades do corpo, todas elas têm que prestar culto a Deus. Porque a alma, querido, o que é que leva o corpo a pecar? Os desejos da alma. Os desejos da carne, isso é a alma. A alma, ela tem desejo, leva o corpo a pecar, e quem sofre é o corpo. O corpo é que sofre. Então, quando a alma ela é alimentada por Deus, pelo Espírito de Deus, a alma ela consegue controlar os seus desejos. Quando a gente entregamos a nossa vida a Deus, os nossos desejos carnais são adormecidos, são controlados por causa do Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus, ele habitando a nossa vida, ele nos ajuda a vencer os desejos carnais. E é por isso que a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos andar em espírito e não satisfazendo os desejos da carne. Porque quando alimentamos o nosso espírito aí consegue dominar a alma. Mas quando nós só alimentamos a nossa alma, não alimentamos o nosso espírito, a alma ela consegue prevalecer. E é por isso que hoje as pessoas vivem pelo vício. Porque o vício nada mais é o desejo da alma. Porque o ser humano tem um vazio no coração que só Deus pode preencher. Porque às vezes a pessoa está um vazio tão grande no coração que quer preencher pela bebida, pelo cigarro, pela prostituição e por aí vai. Mas bebe, mas não resolve nada. Só fica legal só no momento. Mas quando o cabo é feito, volta tudo de novo. Então, querido, a entrega era ter esse poder de transformar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê aqui, ó, o apóstolo Paulo, quando lá na prisão, quando através do louvor e a oração que estavam fazendo com Silas, que a prisão, Deus enviou o terremoto, e um dos presos, né, com medo de ser morto, ele queria tirar sua própria vida. E quando Paulo diz assim para ele, ó, não faça nada disso, porque todos nós estamos aqui. E ele chega para Paulo e diz o seguinte, o que é que eu posso fazer? O apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Querido, esta é uma promessa de Deus para a nossa casa.
Mas para a nossa casa ser alcançada pela palavra de Deus, precisamos dar um bom testemunho. Porque não adianta a gente ouvir a palavra, e conhecer a palavra, mas não praticar a palavra. O que adianta eu conhecer a palavra de Deus, que eu preciso ser o exemplo da minha casa e eu não dou exemplo nenhum? Como posso alcançar a minha família? Então, querido, Deus, Ele tem promessa para a nossa vida. A entrega, tem um poder sobrenatural. Aqui eu posso dizer, aqui, ó, Ana deu Samuel e ganhou um profeta. Olha o milagre. Uma mulher estéril, que não tinha filho, a outra insultava ela, zombava dela e era pega com amargura de alma. Ela entendeu que o problema dela não era com o marido, era com Eli, era com Deus. Então ele diz assim, olha, eu sei que o problema não é do meu marido, só quem pode resolver o meu problema é Deus. E quando ela se lança aos pés do Senhor, que ela faz aquele voto a Deus, Deus olha no coração de Ana e diz assim, ó, no teu coração estou vendo amor. No teu coração estou vendo amor, eu vou realizar esse teu milagre. E quando Deus vê a sinceridade do coração de Ana, que ela concebe o filho, aquilo que ela prometeu para Deus, que ia entregar Samuel no altar do Senhor, e viver para sempre. E ela chega, querido, ela entrega Samuel no altar de Deus para viver para sempre no templo. Pediu um filho e Deus dá um profeta. Então, querido, Deus ele deu um milagre sobrenatural na nossa vida. Louvado seja Deus. Outro milagre sobrenatural. Jesus no meio da multidão. Olha a compaixão de Jesus. Já anoitecendo, ele chega para os seus discípulos, olha o caso seguinte. Essa multidão já está me acompanhando há muito tempo, só que eu não posso despedir ela com fome. Senão vai perecer no deserto. Vê se tem alguma coisa aí para comer. Aí eu disse, poxa, num deserto desse, o senhor quer que eu arrume alguma coisa para comer? E de repente descobre um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Esse garoto entrega os 5 pães e 2 peixinhos, e através da atitude do garoto, um milagre aconteceu. É por isso, querido, nós precisamos valorizar a entrega. E às vezes nós entregamos o dízimo da casa do Senhor, entregamos a oferta, se não for baseada no amor, não vai valer de nada. Porque a gente não pode dizimar e ofertar por necessidade da igreja. A gente tem que ofertar e dizimar por amor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê outra parte aqui, que Deus, Abraão. Abraão, para mim, eu acho um exemplo de casal, sabia? Abraão e Sara, pastora. O homem casa com a mulher que é estéril, numa época que a mulher estéril era desvalorizada, o homem poderia casar com outro, mas o homem decide, olha, o que você, para mim, você é mais importante do que filho. Vou viver contigo. A fidelidade de Abraão com Sara, de permanecer com Sara sem ter outra mulher, Deus olha para o coração de Abraão, poxa, esse cara é muito fiel. Pode arrumar outra mulher para ter filho, para poder aumentar sua descendência, mas prefere morrer com a mulher estéril. Deus chama e faz promessa. E a gente vê, querido, quando Sara, ela não acredita no milagre de Deus, e ela acha que Deus, por causa da sua velhice, ela manda Abraão deitar com Agar. Abraão só deitou porque ela pediu, porque Abraão não ia deitar com Agar. Aí tu vê que Abraão foi submisso a ela. Foi uma maneira errada, foi, mas ele foi submisso. E uma coisa que eu acho interessante, o respeito que ele tinha com Sara. Ele tinha um respeito muito, os dois se respeitavam. Então, querido, aí Deus, ele vê Abraão, faz promessa para Abraão, tem um filho da promessa que é Isaac, e depois que o menino cresce, Deus pede a Abraão Isaac em sacrifício. Olha a entrega baseada no amor de Deus. O que é que Deus faz?
Então Abraão, sem pensar duas vezes, faz aquilo que Deus pediu. E quando chega no Monte Moriá, que ele vai imolar o garoto, Deus branda do alto céu: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o teu filho, porque eu sei que você me teme e você me ama. E o milagre acontece. Quando ele olha para trás, vê um carneiro para ser sacrificado. Então, querido, servir a Deus, tem guerra, tem batalha, tem, mas tem vitória, tem conquista, tem unção, tem graça, tem paz, tem amor, tem alegria, tem gozo. Querido, vale a pena servir a Deus. Porque Deus, Ele estabeleceu a família. Deus, Ele tem prazer na família. Hoje nós estamos aqui, mas se nós for levar o pensamento para fora, vai ver muita família em luto, muitas famílias em guerra, em briga, muitos casais se separando, muitos conflitos dentro de casa, esperando o quê? A palavra de Deus para alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. A entrega tem um bom resultado. É igual a semeadura. Quando semeamos, entregamos a semente para a terra, era dar em dobro. A entrega é semelhante. A entrega tem um poder. A entrega tem um bom resultado. É igual a semeadura. Quando semeamos, entregamos a semente para a terra, era dar em dobro. Você já viu um pé de milho? Alguém aqui já plantou pé de milho? O pé de milho, a gente planta 4 caroços. E cada pé de milho dá mais ou menos umas 2 ou 3 espigas. E quando você descasca o milho, você vê quantos caroços tem no pé de milho. Não só o pé de milho, mas todas as frutas desta forma. Todas as frutas que plantamos, era sempre dar em dobro. A entrega é a mesma coisa, querido. Quando entregamos a nossa vida para Deus, é um milagre sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o maior exemplo de entrega. Ele deu a sua própria vida para resgate de muito. Para que maior exemplo do que esse? Ei, pastor Roma, você tinha coragem de chegar assim, o cara disse assim, ó, vou matar o pastor Gilvan agora. Você tinha coragem de chegar assim, ó, não mata ele não, morro no lugar dele. Tu tinha coragem? Aqui ninguém tinha coragem de fazer isso. Nenhum de nós ia ter essa coragem. Mas Cristo, Ele viu que a gente estava condenado à morte eterna. Cristo viu que a humanidade estava condenada à vida eterna. Não tinha salvação por causa do pecado. E a única maneira de Ele impedir que a humanidade fosse destruída, fosse acabada, era Ele dando sua própria vida. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem consegue medir o mundo? Quem consegue medir o planeta Terra? Nem a ciência consegue. Mas esse é um exemplo de entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 28, Mateus 20, versículo 28, olha que palavra aqui para a nossa vida. O exemplo de Jesus para a nossa vida. Porque estamos neste mundo para seguir o exemplo de Cristo. Estamos neste mundo para seguir o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como de Cristo eu sou. No versículo 28, capítulo 20 de Mateus, diz assim, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Hoje nós estamos aqui porque Cristo nos resgatou. E a gente precisa
ser exemplo de Cristo. Porque muitas pessoas lá de fora precisam ser alcançadas. Precisa de ser alcançada. Da mesma forma que nós fomos alcançados. Jesus é o maior exemplo de entrega. Porque se fosse qualquer um de nós, jamais ia passar aquilo que Jesus passou. Porque se a gente, querido, for analisar a Bíblia, o amor de Deus pela nossa vida, imagina um Deus santo, um Deus perfeito, que olha para a terra, vê a maldade no coração do ser humano. Um Deus que diz assim, olha, essa humanidade eu não criei para isso. Não é o meu propósito. Eu preciso resgatar esta humanidade, sendo dominada pelo Satanás, pelo diabo, pelo pecado. Aí o Deus que se faz, te deixa o seu trono de glória, para habitar entre os homens pecadores, para ser humilhado pelos homens, para ser rejeitado, para ser espancado, para ser crucificado, para poder resgatar a humanidade. E hoje, muitas das vezes, a gente não valorizamos o sacrifício de Cristo. Hoje a gente não valorizamos o amor de Deus na nossa vida. E às vezes, quando eu saía para evangelizar, oferecia Jesus para as pessoas, ele dizia assim para mim, ó, eu não quero não, porque eu não estou preparado. Eu vim cá, e quando a morte bate na tua porta, você diz para a morte que você não está preparado para ir agora? Ninguém fala isso. A morte vem e toma. Querendo ou não, a morte vai, toma aquela pessoa e destrói. E as pessoas dizem que não está preparada para fazer uma aliança com Deus, para entregar sua vida para Cristo, sabendo que Cristo é a única esperança da humanidade. Mas tem gente que tem um coração duro. Tem gente que prefere morrer, mas não consegue se render aos pés de Cristo. Então, querido, Jesus, ele é o maior exemplo de entrega. E ele diz que o ladrão veio senão para roubar, para matar e para destruir. A função do diabo é acabar com a família, é destruir a família e matar a família. Mas Jesus diz, eu vim para dar vida e vida abundante para a família. Então, querido, você é um projeto de Deus. Nós somos o projeto de Deus. Nós somos representantes de Cristo na terra. Precisamos viver o exemplo de Cristo. Precisamos viver o verdadeiro evangelho de Deus, para que a nossa família venha a ser alcançada, para que nossas famílias sejam resgatadas, porque é o propósito de Deus. O propósito de Deus é resgatar toda a família. E tem uma palavra que Deus falou para Abraão, que por causa de Abraão será bendita toda a família da terra. Isso nem existia, mas essa promessa nos alcançou. Então fala para o teu irmão, você é bendito do Senhor. A sua casa é bendita do Senhor. Sua família é bendita do Senhor. Não desista da sua família. Quando eu estava sentado ali, eu lembrei do pai do filho pródigo. Eu lembrei dele. Imagina o pai do filho pródigo. Criou o filho, protegeu, cuidou, educou, fez tudo pelo filho para poder lá na frente ser bem-sucedido. Imagina o sonho daquele pai. Aí quando o abençoado chega numa certa idade, ele resolve viver a vida independente. Eu quero viver a vida independente, pai. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero formar novos amigos. Eu quero conhecer. Aí o pai, com dor no coração, dá conselho para aquele filho, mas a cabeça dele já estava tomada. E o pai, o pai com muita dor no coração, ele entrega a herança para o filho e ele vai embora.
Mas o pai nunca desistiu de um dia ver o filho voltar. Eu imagino aquele pai todo dia naquela porta da sua casa, olhando um pedaço de chão muito longe, esperando o filho voltar. A esperança dele, esperar o filho voltar. E a fé que ele tinha de o filho voltar, essa fé foi concretizada. O filho foi, passou por o que passou, se arrependeu, lembrou da casa do pai que tinha uma cama, lembrou para a casa do pai que tinha comida, lembrou que a casa do pai tinha roupa passada, tinha o café da manhã, tinha um conforto, e gritou: poxa, o que é que eu fui fazer? Fiz maior loucura. Isso não acontece hoje na nossa vida? O pai dá conselho para o filho, faz de tudo com o filho quer viver a vida dele. Aí quando vai, quebra a cara. Então, querido, o pai não desistiu dos seus filhos. Não desistiu do seu filho até um dia de ele ver de novo. Então, querido, a gente não pode deixar, a nossa família de lado. Não podemos perder a esperança da nossa casa. A nossa casa é patrimônio de Deus, é herança de Deus. Precisamos lutar pela nossa família. Precisamos lutar pela nossa casa. Precisamos lutar. Eu falei para a pastora Zélia Guitorno: Faraná, você já falou tantas vezes, Já falou tantas vezes. Porque, querido, não é para me orgulhar não, mas eu glorifico a Deus pela casa que eu tenho, pelos meus irmãos. Porque na época era 13 irmãos homens. Era 13 irmãos homens, 7 homens, 7 mulheres. Minha mãe gostava de macumba. Tinha irmão que tinha problema com álcool. Bebia, apanhava na rua. O outro era carregado no carrinho de mão. O outro irmão meu tinha problema com briga. Eu tenho um irmão que tem uma cicatriz no peito aqui, de faca. Porque ele tem esse problema de barra, não se dá com o outro. E houve uma briga, então o cara que é um amigo dele, tomou a frente e a faca rasgou o peito dele. Sorte que não entrou no peito. Então a minha família era dessa forma. Mas graças a Deus, que hoje eu posso dizer, eu e minha família, meus irmãos, servimos ao Senhor. Uma coisa, querido, que a gente precisa entender, que quando eu e o Gilson e o Jailson se converteram, Deus era tão grande, tão milagre, você vê que eu vejo para mim um milagre de Deus. Porque eu não saía daqui do Rio de Janeiro para ir para a Bahia para poder evangelizar. O tempo que eu gastava evangelizando nas comunidades, Deus ia trazendo meus irmãos e aqui ia se convertendo e se batizando. Tinha ano que às vezes eram 2, 3 se batizando. Hoje a Zélia era sozinha da casa dela. Hoje a família de Zélia estão se rendendo aos pés do Senhor. Querido, quando a gente investe no reino de Deus, Deus ele investe no nosso reino. E o nosso reino é a nossa casa. Deus ele cuida da nossa família. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Não desista da tua casa, não desista do teu sonho, não desista do seu projeto, mas para isso se concretizar, tem que ter a entrega baseada no amor de Deus. Porque quando ele tem amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor suporta tudo. Não foi assim que Jesus fez por nós? Suportou tudo por amor a gente? Para poder hoje nós estamos aqui glorificando, exaltando a Deus. Então eu quero deixar esta palavra no teu coração. Jesus é o maior exemplo de entrega. Talvez você esteja aqui, ou talvez você já ouviu a palavra, alguém já te evangelizou, já te convidou para ir na igreja, ou talvez você seja uma pessoa simpatizante. Eu vou na igreja porque eu gosto. Eu gosto de ir na igreja. Mas, querido, o principal de estar na igreja é entregar a vida para Cristo. O principal
de vir à igreja é entregar a vida para Cristo. É você valorizar o sacrifício de Cristo pela sua vida. Aquilo que Cristo fez por você. Então, se você está aqui hoje, que ainda não fez uma aliança com Deus, que você quer fazer aliança com Deus, entrega a tua vida para Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Amém? Que Deus o abençoe.